Vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, então, fechar os nossos olhos, trazer na nossa mente a imagem do nosso Mestre Jesus, nos cercando com todo o seu carinho, o seu cuidado, o seu amor, nos ligando a todos os nossos irmãos, amigos espirituais que fazem esse estudo conosco, que nesse momento está ao nosso lado, neste aprendizado. E vamos agradecer por esse momento, por essa oportunidade de adquirir mais conhecimento sobre a nossa doutrina e sobre os ensinamentos de Jesus de amor, de justiça, de verdade, essas grandezas tão maravilhosas que Deus nos passou através dos ensinamentos de Jesus, através dos ensinamentos que a nossa doutrina nos traz e que nos dá tanta base, nos traz esperança, nos traz clareza. Nós te pedimos, Jesus, e a todos os mestres da espiritualidade, aos nossos amigos espirituais, que nos inspirem e nos acompanhem. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, tinha faltado um pedacinho, né, do segundo capítulo no nosso estudo do domingo retrasado, que é porque os espíritas não se preocupam com a morte, ou porque não deveriam, né, se preocupar com a morte. Quem tem medo de morrer aí? Alguém ainda tem medo de morrer? Levanta o dedinho aí. Bom, a gente não deveria se preocupar, né? Por quê? Porque a doutrina espírita, ela mudou a maneira de interpretar. Na realidade, ela tirou um outro véu, graças a Deus, isso... Oi? Ah, é? Gente, eu não estou aparecendo na imagem? Eu não estou aparecendo? Não, na outra aula também, você também não apareceu. Que absurdo, não está aparecendo. Mas dá para ouvir bem. Mas está dando para ouvir. Eu tenho a sua foto. E agora? Tá estranho, porque minha câmera está aberta. Ué, e eu não sei o que... Até há pouco estava, Lê. Ó, agora, está aparecendo? Não. Nossa, que estranho, gente. O pior é que está aparecendo para mim. E eu não sei o que fazer. Agora estava. E eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Tá bom, não tem problema. A gente ouve sua voz. Ah, então tá bom. Que pena. Virar para cá, não dá? Deixa eu ver. Assim, Só vou tentar mais uma coisinha aqui. Não, o meu é de assim, ó. Não. Não tá, né, gente? Não. Ah, que pena, mas infelizmente eu não estou conseguindo resolver e não sei por quê. Mas vamos continuar então, senão a gente vai perder muito tempo. Eu não sei se a Marcela tiver alguma dica, depois ela fala para a gente, mas vamos lá. Então, o que acontece? O Espiritismo levantou esse véu, né? Como todos nós já sabemos, então aqui ele está reforçando isso, né? Então, assim, agora não é mais, né? Claro que a gente precisa de um pouco de fé, né? Quem não acredita na vida após a morte, né? Então, aqui a gente já está falando para quem acredita na vida após a morte, né? E o que esse item ele deixa bem claro é sobre a seriedade com a qual a gente encara a morte, né? Por quê? Porque já não é mais uma esperança, né? É uma certeza, e foram os próprios espíritos que vieram nos revelar através desse trabalho de Kardec, não é? Então, assim, eles vieram falar de algo que eles vivem lá, que nós também já vivemos quando estávamos lá na erraticidade, né? Mas pela misericórdia do esquecimento, a gente não lembra direito. Mas o que acontece? A gente tem aquela ideia inata, né, que a gente já discutiu nos capítulos anteriores, de que a vida não acaba assim, que a vida tem uma continuação, né? Acreditar que a vida continua após a morte, várias religiões acreditam, né? O que o Espiritismo traz para a gente também de diferente aqui são as múltiplas encarnações, não é?
E aí, o que acontece? Os motivos dessa confiança também, né, estão nos fatos que testemunharam e na concordância desses fatos com a lógica. A gente já tinha estudado também, né, que uma doutrina para convencer a gente, para vir ao encontro das coisas que a gente sente dentro do coração, não é? Ela precisava ter concordância com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus, e com as aspirações mais profundas do homem, que é isso que a gente falou, né? Precisa ter lógica, precisa ter justiça, precisa ser algo que demonstre a bondade de Deus e que venha ao encontro dessas nossas aspirações. Afinal de contas, ninguém quer morrer e desaparecer e virar um nada, e graças a Deus a doutrina espírita esclarece que realmente não é assim que acontece, né? E aí ele também complementa dizendo que o mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em constante relações e mutuamente se assistem, né? Esse negócio de se assistir pode dar várias interpretações, né? Mas o importante é a gente saber que a gente está tudo entrelaçado, né? Eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dias esses dias, o Haroldo Dutra Dias, né? E ele falando como que os nossos pensamentos e nossas energias estão entrelaçadas, né? Então, assim, para a gente sofrer influência de algum espírito, ele não precisa nem estar do nosso lado, né? O espírito, ele se move na velocidade do pensamento, que, segundo ele falou, é mais do que a velocidade da luz, não é? E ele vai para qualquer canto do universo. Então, aqui só cabe esse parênteses, né? Aproveitando esse ensinamento aqui para a gente saber o quão é importante efetivamente a gente cuidar dos nossos pensamentos, né? Às vezes um lapso de pensamento pode nos ligar a um espírito num outro canto do mundo, com ideias às vezes não tão boas, né? Se ligar a gente com bons espíritos, ótimo, né? Por isso que é bom estar vigiando e orando. Mas, se for o contrário, a realidade é que o mundo espiritual é uma grande prateleira com todo tipo de pensamento para a gente se ligar, né? Então, é importante esse parágrafo por isso, né? E a dúvida sobre o futuro já não tem mais lugar, e a preocupação com a morte deixa de ter razão. Então, baseado nessas defesas aqui, né, a gente não tem por que ter preocupação, não tem por que ter razão de ter preocupação com a morte, não é? A gente deveria estar esperando ela tranquilamente como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada, não é? Então, assim, na realidade, estar encarnado ou desencarnado são duas faces da mesma moeda, né? Ou a gente está de um lado do rio ou do outro lado do rio, não é? A vida, ela nunca cessa, ela continua de outra maneira, em outra dimensão, não é? É o que a gente já sabe, né? E aí a gente conclui o capítulo 2 e a gente entra no capítulo 3. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão, tá? Aí, quem estiver visualizando melhor, me avisa se alguém levantou a mão, né? Tá? Pra gente dar a oportunidade aí. Deixa eu só ver mais um negocinho aqui. Eu consegui deixar maior. Apareceu minha imagem, não? Não? Tá, desculpa, gente, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece, mas vamos continuar. Então, no capítulo 3, a gente vai falar sobre o céu, né? O que acontece? No passado, imaginava-se o céu como sendo alguma coisa circunscrito à Terra, algumas esferas em relação à Terra e tal, e tudo isso, né? Todas as teologias fizeram dos céus algo assim meio escalonado, de diferentes degraus de escala de beatitude.
E a última escala seria a suprema felicidade, ou a suprema morada, onde estaria Deus, não é? Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, daí a expressão estar no 7º céu para exprimir uma felicidade perfeita, né? Então, acho que a gente já ouviu falar, nossa, né, a respeito do 7º céu, né? Uma coisa interessante aqui que eu estava refletindo é que, embora essas ideias aqui de céu fossem um pouco distorcidas, e mais para frente a gente vai ver por quê, não é? Até mesmo porque nessa época aqui acreditava-se que a Terra era o centro do universo, né? E hoje a gente sabe que a Terra não é mais o centro do universo, e isso deixou muitas religiões perdidas até hoje, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas uma coisa muito interessante é que várias religiões, ou elas achavam que tinham 3 níveis de céu, ou 7 níveis de céu, ou 9 níveis de céu. E a gente sabe que onde há fumaça há fogo, né? Então, assim, alguma lógica tinha nisso. E se a gente trouxer para o espiritismo, a gente sabe também que na evolução do ser humano e até na evolução dos mundos, existem várias escalas, não é? Várias escalas de evolução. Então, eu estava fazendo um paralelo como sendo essas várias escalas, né? Tanto é que eles falam que o último céu seria o perfeito, o celeste, e a gente sabe que na escala dos mundos também, né? O último mundo é o mais perfeito, que são os mundos celestes, né? Então eu fiz essa analogia aqui. Eu acho interessante que, embora os nossos irmãos, aí nós mesmos, né, nós antepassados de nós mesmos, né, a gente fazia uma ideia errônea, mas de certa forma ela tinha uma verdade em si. Afinal de contas, efetivamente, e é um pouco do que o capítulo vai falar para a gente, a respeito das várias fases aí de evolução, não é? Então, o que acontece? A gente acreditava que existia um limite, né? Que a Terra era o centro do universo e estávamos limitados a esse espaço, não é? Além desse limite imaginário que todas elas colocam, a região afortunada e a morada do Todo-Poderoso e a morada do Todo-Poderoso. Isso demonstra uma estranha anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que a todas governa, nos confins da criação, ao invés do centro de onde a irradiação do seu pensamento poderia estender-se ao todo. Então, o que acontece? A gente imaginava várias esferas e Deus numa esfera lá separada e tal, né? Então ele estaria num canto dessa criação, embora ele seja o Todo-Poderoso e o Criador de todas as coisas. Então, nesse ponto aqui, a gente colocava, e infelizmente, às vezes a gente ainda coloca, né? Porque, eu não sei quem colocou isso na cabeça da gente, mas eu não sei vocês, mas eu já ouvi de outras pessoas também, né, que quando pensa em Deus, pensa ali num senhor de barba branca sentado num trono e tal, né, em algum canto, né? Então, assim, em primeiro lugar que a gente está personificando Deus, né? Tá fazendo com que Deus fosse um de nós, e ele não é, né? Ele não é um de nós. E outra de querer colocar Deus em apenas um canto, né? Na realidade, hoje a gente sabe que Deus está em todos os lugares, então essa imagem realmente não satisfaz mais não satisfaz mais o estágio evolutivo que a gente está, não é? E aí, o que acontece? A ciência veio e, com a sua luz, ela iluminou as coisas e mostrou que a Terra não é mais o centro do universo, não é? A Terra, ela aparece como um ponto imperceptível e, segundo Kardec, um dos até menos favoráveis à habitabilidade, não é? Dessa maneira,
Pergunta-se por que Deus a teria feito a única sede da vida e relegado a ela as criaturas de sua predileção. Então, isso é outro absurdo também, né, que graças a Deus e à doutrina espírita, né, inclusive Jesus mesmo disse, né, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Na realidade, o que acontece é que a gente não consegue acessar outras vidas porque estão em outras dimensões, né? Mas todo o universo, segundo os estudos aqui, segundo a espiritualidade, né? Todos os mundos têm algum tipo de vida, em algum estágio de evolução, em algum nível de vibração, não é? Então, na realidade, mesmo os planetas do sistema solar, né? Mesmo os planetas do sistema solar. E uma coisa interessante, né? Aí eu faço um parênteses, porque não é bem dentro do espiritismo que diz isso, né? Mas tem alguns irmãos nossos, ufólogos, que estudam, né, os extraterrenos, né? E eles dizem que existem criaturas intraterrenas também, né? Então, mesmo na Terra, a gente não conhece todas as vidas que aqui estão se aperfeiçoando, estão crescendo, não é? Então, é muito, muito legal. Na realidade, realmente isso daí tem muito mais a ver com o pouco que a gente conhece de Deus, né? Em tudo que existe há vida, em tudo que existe há movimento, em tudo que existe há progresso, né? Então, tudo está movimentando, tudo está pulsando e tudo está progredindo na criação de Deus, né? E aí, Deus não poderia ter feito isso, né? A vida só na Terra. Então, o que ele conclui aqui? Que a humanidade é infinita como o próprio universo, né? E a ciência, tendo nos revelado a existência de mundos semelhantes à Terra, e é evidente que Deus não os podia ter criado sem finalidade, não é? Ele os deve ter povoado de seres capazes de os governar, não é? Dessa maneira, o céu foi deslocado à região das estrelas, sendo sem limites, não é? Não lhe deixa mais espaço. Para onde foi ele? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas. Então, a partir do momento que a Terra deixou de ser o centro do universo, não é? E o céu não seria um lugar circunscrito, onde está o céu? Não é? Então, segundo o livro aqui, diz que as religiões, no geral, estão perdidas em relação a isso, não é? Para onde foi o céu? E aí? Para onde foi o céu? Fica essa pergunta. E agora? Que a gente acreditava que era um lugar circunscrito, que era em volta da Terra, que era algo, não é? Que seriam camadas em volta da Terra, e agora a gente sabe que não é, que inclusive a Terra não é o centro do universo, não é? Então, como que fica? De todas as religiões, né, a que melhor explica isso é o Espiritismo, e agora ele vai começar a elucidar para a gente onde estaria esse céu, onde será que está esse céu, não é? E aí ele começa explicando assim no item 5, ó, o homem se constitui de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o ser racional, o ser inteligente. E o corpo é apenas um envoltório que o reveste temporariamente, né? Então, o espírito, quando o corpo, a gente tem a falência do corpo, né? Deixando o corpo, ele volta ao mundo espiritual, de que saíra para se encarnar. Aí aqui também cabe, né, só um parênteses, né, porque nós, na nossa religião, né, na nossa filosofia, a gente sabe que o espírito ele não é criado no momento da concepção, né, inclusive o nosso espírito, segundo aquela ideia, né, do átomo ao arcanjo, né, antes mesmo da gente encarnar, como seres humanos, a gente tem um princípio vital que estagia nos vários mundos aí, né? No mineral, no vegetal e no animal. O que não significa dizer que a gente já foi uma pedra,
ou uma melancia, ou qualquer coisa do tipo. A gente estagiou, né? A gente estagia nesses diversos reinos, porque quando a gente habita um corpo humano, a gente já está preparado, não é? Afinal de contas, quando a gente está num corpo humano, que nem a gente sempre fala, a gente não pensa para o nosso coração bater, a gente não pensa para o nosso pulmão respirar. Isso é algo que a gente já vem, né, com esses atributos quando a gente vai habitar. Então, a gente não é totalmente cru quando a gente vai habitar um corpo humano, né? A gente já passou por essas experiências, né? O mundo espiritual estende-se por toda parte ao redor de nós e através do espaço. Nenhum limite podemos assinalar para ele. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está introduzindo a gente à ideia que ele vai trazer mais para frente, não é? Em primeiro lugar, a Terra não era o centro do mundo. Em segundo lugar, nós não somos o corpo, né? Nós somos um espírito que habita um corpo. E aí ele diz que o mundo espiritual não tem limite para assinalar, né? Ou seja, ele está embasando a ideia de que o céu também não tem limite, não é? E aí, uma coisa interessante, né? Ele começa a falar de céu como um estado, o estado da alma. Ele já começa a falar disso. Por exemplo, ó, aqui no item 6 tem uma parte que fala assim: a felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectual e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. Então, aqui ele já deu muitas respostas, né? O que vai denotar a nossa paz de espírito e a nossa felicidade é a nossa evolução intelectual e moral. E aí, independe de onde a gente estiver, né? E aí cabe aquela historinha lá. Diz que tinha um homem muito, muito, muito bom. Ele era um santo aqui na Terra. E quando ele desencarnou, extraviaram a ficha dele e ao invés dele ir para o céu, ele foi para o inferno, né? E aí, com uma semana de inferno, o diabo ligou para São Pedro e mandou levar ele embora imediatamente, porque ele estava convertendo todo mundo lá no inferno, né? Então, o que acontece, né? A gente pode estar realmente num lugar muito, muito difícil, com muitas dificuldades, mas se a gente mantiver a nossa paz, a gente tem o nosso próprio céu, né? Pode falar, Leni. Então, o som tá bom, Helena? Tá dando para ouvir. Tá. Então, assim, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Então, assim, numa festa, era um casamento, eu, minha prima. Então, assim, eu estava adorando a festa, achei uma festa maravilhosa. E para ela, a festa estava uma porcaria, tanto que ela queria vir embora. Então, assim, nós estávamos no mesmo lugar, assim, as atividades eram as mesmas, então tinha comida, tinha dança, tinha tudo que uma festa tem. E eu estava super bem amando a festa. E para ela estava horrível, achando defeito em tudo. Quer dizer, então é um estado de espírito, né? Vamos dizer assim. Eu estava de boa, tranquila, e agora para ela a coisa está certa. Então, no mesmo ambiente, para mim está maravilhoso e para outro não. Exatamente. E olha que coisa interessante, né? Numa festa, comes, bebes, música, né? Então, é um exemplo muito interessante mesmo, porque, assim, se falar assim, a gente estava num hospital, não sei o quê, e eu estava super bem, e ela mal, né? É algo um pouquinho mais surreal, né? Mas numa festa, mas é isso mesmo. O nosso estado de espírito, ele acompanha a gente aonde a gente vai, né? É claro que, enquanto a gente é criatura, nós somos criaturas mesmo, né? Seres humanos que ainda levamos bastante vícios e tal, e imperfeições,
Infelizmente, a nossa fé não é tão forte e mais do que nunca a gente precisa vigiar e orar, né? Muito importante a gente vigiar e orar, porque, na realidade, né, num evento desse, ou em qualquer situação da nossa vida, né? Quando alguém está assim, meio de mal com a vida, às vezes a gente está bem, né? E aquela pessoa, ela pode, por exemplo, ela podia ter te influenciado e daqui a pouco você está se sentindo mal também, né? Nessa festa. Então, a gente precisa se policiar bastante, né? E aí, ele continua com um exemplo, né, que nós podemos estar lado a lado, né? Só que um pode estar nas trevas, enquanto para o outro tudo é resplandecente ao seu redor, que é exatamente o que a gente falou, né? Que seria a mesma coisa de uma pessoa que não tem a visão, né? Um deficiente visual, né? E uma pessoa que tem a visão andando lado a lado, né? Um está enxergando todas as cores, todos os movimentos, todas as formas, e o outro não está enxergando nada, né? Então, a felicidade dos espíritos, sendo inerente às suas próprias qualidades, eles a gozam por toda a parte, onde quer que se encontre na face da Terra, entre os encarnados ou no espaço. Então, na realidade, ele está fazendo um paralelo, né, entre céu e felicidade. Afinal de contas, né, qual seria uma das melhores definições de céu, né? Céu seria um lugar onde a gente estaria feliz, né? Então ele faz esse paralelo aí. Ele está falando da felicidade ao invés de estar falando do céu. Mas desde que a gente esteja num lugar ou num estado de espírito sentindo felicidade, não deixa de ser um céu, não é? O mundo espiritual está repleto de esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda sujeitos à influência da matéria, não podem sequer entrever, pois são acessíveis apenas aos espíritos depurados. Então, o que acontece? A Terra, o universo, em todos os lugares está cheio de repleto de esplendores, harmonias e boas sensações, né? O mundo todo, a Terra toda, né? O que acontece? A gente não está preparado para ver, infelizmente, porque existe beleza e esplendor em tudo, em toda a criação, né? Se a gente for imaginar tudo que existe no universo, no planeta Terra, na natureza, né? Nas matas, nas montanhas, nos rios, e tanta coisa que tem por trás disso também que a gente nem enxerga, né? Que são os elementais da natureza também, né? Chico Xavier, uma vez, ele estava vendo uma mulher acendendo uma vela, né? Na praia, e ele falou que viu as criaturas do mar, né, os elementais do mar, vir buscar a luz daquela vela, sabe? E ele falou para a pessoa que estava com ele assim, que eram lindos, eram maravilhosos os elementais que habitam o mar, né? E a gente, infelizmente, não tem nem condição de ver, mas vê, Chico Xavier, né, na condição dele, de tão evoluído, ele já podia ver. Então, quanta coisa linda existe, mas a gente ainda não tem olhos de ver, que foi o que Jesus falou, né? Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu creio que era isso que Jesus queria dizer para a gente. Oi, Rô, pode falar. Tem que tirar o mudo, Rô. Desculpa. Então, o que você estava falando da nossa mente, como isso é importante, porque o que já aconteceu comigo, às vezes, a gente enxerga as coisas escuras, cinza, né? E o dia tá lindo, maravilhoso, mas o teu problema, ou às vezes alguma dificuldade que você está enfrentando é tão grande que a gente não consegue ter olhos de enxergar a beleza de tudo, né? E como você estava até mencionando natureza, isso, às vezes você está junto com pessoas também, em algum local tão maravilhoso, e para a pessoa, ela não está percebendo. Uhum. Porque ela está tão ligada, ela está tão focada em coisas que acontecem na vida dela, na parte negativa, que ela não dá abertura para esse lado. Eu acho isso também, foi bem aquilo que você falou mesmo, depende muito de como nós estamos, né?
sentindo no momento. Eu vou até compartilhar rapidamente com vocês um período que eu estive em depressão profunda, né? E aí, quando eu melhorei, foi até uma coisa assim meio milagrosa, uma irmã que visitava uma igreja e tal, a gente fez um propósito de fazer orações todos os dias, né? E através dessas orações aí, eu fui curado desse momento que eu estava passando. Eu estava deitado e do nada, assim, eu levantei e vomitei um negócio preto, uma coisa... É um negócio até esquisito, sabe? Eu não tinha comido nada daquela cor, parecia um sangue pisado, sabe? E naquele dia eu fui curado. E no outro dia, a grande diferença que eu senti foi que o mundo estava mais colorido e eu voltei a ouvir o canto dos pássaros e uma série de coisas que eu não estava ouvindo mais. Então, o mundo estava preto e branco para mim mesmo, né? E foi devido a esse mal-estar que eu estava, sei lá, para quem acredita, de repente era até alguma coisa feita, né? Era até alguma coisa feita que eu coloquei para fora, né? Mas só para ilustrar isso daí, né? Como em determinados momentos da vida da gente, às vezes a gente está vendo a vida cinza, e o texto mostra isso, né? E a gente pode refletir sobre isso, raciocinar sobre isso também, né? O mundo lá fora é o mundo lá fora, né? Agora, como a gente enxerga o mundo lá fora, é como estão as nossas lentes, né? Como estão as nossas lentes. Se as nossas lentes estiverem sujas e embaçadas, o mundo sempre vai estar nublado lá fora, né? Sempre vai estar nublado. Por isso que Jesus tanto ensinou e o Espiritismo pede tanto a reforma íntima, porque é tudo de dentro para fora, não é? A nossa sacolinha de problema, a pessoa fala, eu vou fugir, eu vou sumir, né? Aonde a gente vai, a nossa mochilinha vai com a gente, né? A gente pode ir para o outro lado do mundo, a gente pode tentar viver lá na Lua, aonde a gente vai, a nossa mochilinha vai com a gente, então a gente tem que cuidar da nossa mochila, não é? No item 7, ele continua dizendo assim, ó, que enquanto alguns espíritos avançam rapidamente, outros se arrastam por longos séculos nos lugares inferiores, infelizmente, né? Eles são, portanto, os próprios artífices da sua situação feliz ou desgraçada, segundo essas palavras do Cristo, a cada um conforme as suas obras. Então, essa parte é autoexplicativa, né? A cada um conforme as suas obras. E é a gente que faz a nossa situação um pouco mais feliz ou um pouco mais desgraçada. E a velocidade também que a gente atinge depende só de nós, né? Inclusive com essa atividade que a gente está fazendo aqui, com certeza a gente está acelerando a nossa evolução, né? Parando para estudar um pouquinho, para a gente se melhorar um pouquinho, né? Afinal de contas, é ampliando a nossa consciência que a gente vai conseguir transformar os nossos olhos para olhos de ver, né? Olhos de realmente enxergar. Ele continua dizendo que a felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos, né? O que vale dizer espíritos puros. Eles atingem só depois de haver progredido em inteligência e moralidade, que é aquilo que a gente sempre está acostumado a ouvir, né? Não adianta evoluir só o intelecto, tem que evoluir a moralidade também, não é? Inclusive, ele explica aqui que essa é uma razão frequente pela qual a gente vê, às vezes, homens, né, e mulheres muito inteligentes, mas pouco avançados moralmente. Mas, segundo o próprio livro também, e o que a gente sabe, em algum momento essa evolução vai chegar. Esse irmão que está tão evoluído intelectualmente, uma hora ele sente falta de alguma coisa, falta de amor, falta de carinho,
falta de afeto, falta de proximidades com os nossos irmãos, né? Então, o livro aqui esclarece também que as coisas da vida, o trabalho, as coisas mais racionais, elas desenvolvem o nosso intelecto, não é? E as nossas relações sociais, as relações com os outros é que desenvolve a nossa moral, não é? No item 9, ele vem esclarecendo para a gente que, justamente por isso tudo que a gente acabou de conversar, que uma existência corpórea, uma única existência, uma só existência corpórea, evidentemente é insuficiente para o espírito adquirir tudo o que lhe falta no campo do bem, não é? Então, isso daí também a gente já sabe, e é o que justifica o fato das múltiplas encarnações e que mostra a misericórdia de Deus, né? Deus sabe muito bem disso, que uma encarnação só não é suficiente, né? Cada encarnação a gente sobe ali alguns milímetros, né? Existem algumas encarnações, né? A gente ouve falar aí pelos espíritos em alguns livros, né? Existem algumas encarnações que a gente dá quase um salto. A gente sabe que a natureza não dá salto, mas são encarnações tão importantes, aquela encarnação que a gente vira a chave, né? Que a gente percebe realmente a importância, que a gente para de dar tanta importância à parte material e começa a dar uma importância maior à vida espiritual, que realmente é um clique, né? É uma virada de chave, né? Tanto é que lá no plano espiritual a gente sabe que a gente, dentro da nossa capacidade evolutiva e tal, a gente pode aparentar, né, a imagem que a gente quiser, né? Eu posso aparentar como Leandro, eu posso aparentar como uma outra encarnação, né? E existem espíritos, uma boa parte dos espíritos que estão lá, muitas vezes eles não se apresentam com a última encarnação que ele teve, ele se apresenta justamente com aquela encarnação que ele teve a virada de chave, né? Então, foi uma das mais importantes, né? Ele escolhe aquela encarnação que ele teve, aquela virada de chave, né? E aqui ele está explicando de novo porque Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas experiências quantas forem necessárias para atingir o seu objetivo, que é a perfeição, que é aquilo que a gente fala, né? A gente está fadado à perfeição e à felicidade, né? E nós teremos tantas chances quantas forem necessárias, né? Ainda no item 9 aqui, tem uma notícia que a gente já falou, mas aqui está mais claro, né? Um pouco triste para a gente, né? Então está dizendo assim, ó, a encarnação é inerente à condição de inferioridade dos espíritos, né? E ela se torna desnecessária para aqueles que rompem esses limites. Ou seja, nos mundos superiores, onde nada mais existe de materialidade terrena, né? Os espíritos não têm mais necessidade de encarnação. Esses espíritos, eles só encarnam para o cumprimento de missões, né? Que foi o caso de Jesus, né? E de outros irmãos também evoluídos, né? A gente sabe agora também, né, com a transição, que Deus, na sua misericórdia, ele está mandando agora, nesse momento que a gente vive, ele está mandando alguns espíritos mais evoluídos aí para ajudar a gente, né? Então, alguns espiritualistas, aí, alguns espíritas, como a Mônica de Medeiros, né? Não sei se vocês já ouviram alguma coisa da Mônica de Medeiros, né? E até mesmo algumas coisas que Chico Xavier deixou, o próprio Haroldo Dutra Dias também fala, né? Que agora, nos 45 do segundo tempo aí, Deus e Jesus está escalando a seleção deles para descer aqui, para ajudar a gente nesses 45 minutos do segundo tempo, né? Então, vários espíritos muito evoluídos, milhares de espíritos muito evoluídos,
estão voltando agora para a Terra, né? Uma grande parte deles, ou a maioria, em missão para ajudar a gente mesmo, né? Para ajudar a gente virar essa chave aí também em relação à sociedade, né? Para que a gente seja mais solidário e mais fraterno, ajudando a gente a ser mais solidário e mais fraterno, né? No item 10, está dizendo que no intervalo entre as existências, ou seja, no período de erraticidade, né, a gente volta, o espírito volta para o mundo espiritual, né? E esse tempo pode ser mais longo ou menos longo. E quando a gente está lá, então eu voltei para o plano espiritual, eu vou ser feliz, eu vou ser infeliz, né? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno, né? Lá no mundo espiritual, nesse momento de erraticidade, que é o que divide, né, o espaço entre uma encarnação e outra, a gente vai ser mais feliz ou infeliz também segundo o bem ou o mal que a gente tenha praticado, né? Então, aquela velha história, né? A morte não dá atestado de santidade para ninguém, ninguém vai virar santo porque morreu, né? Bem diferente de quando a gente está nos velórios por aí, e aí quando a pessoa morre, aí só tinha qualidade. Era tão bom, era tão bom, era tão bom, né? A gente sabe que normalmente não é bem assim, né? Mas no velório, óbvio, né? A gente, até por respeito, a gente quer falar só coisas boas, né? Mas ninguém vira santo quando desencarna, não, né? Então, e lá na erraticidade, que nós também nos preparamos para novas lutas e tomamos resoluções de nos esforçarmos para pôr em prática no nosso retorno ao seio da humanidade, né? Então, lá na erraticidade, a gente toma consciência do que foi. Lá a gente evolui também, né? O livro aqui deixa bem claro que a gente evolui na erraticidade também, não é só aqui na matéria. Na realidade, o que a gente sabe é que na matéria a evolução acaba sendo um pouquinho mais acelerada, né? Pelo fato da gente ser influenciados por esse peso da matéria, né? Mas na erraticidade também, a gente está lá, a gente evolui, a gente estuda, a gente reflete e volta se esforçando, né, para pôr em prática aquilo que a gente aprendeu, não é? Afinal de contas, toda vez que a gente mergulha na matéria, a gente vem cheio de energia, cheio de força e cheio de esperança para tentar superar a última encarnação que a gente teve, né? A ideia é sempre estar melhor, né, que na outra, né? Aí ele diz que a vida nos mundos superiores em si mesma já é uma recompensa, não é? E os maus espíritos estando excluídos deles, os homens vivem em paz, cuidando apenas do seu progresso pelo trabalho da inteligência. Então, lá nos mundos superiores, o que acontece? Já não existem maus espíritos, né? Então, a gente tem condição de cuidar ainda mais, vivendo em paz, de cuidar ainda mais do nosso progresso, não é? E nesses casos aqui, esses irmãos já têm também alguns trabalhos, algumas missões, não é? Nesses mundos reina o quê? A verdadeira fraternidade, e não existe o egoísmo. A liberdade é verdadeira. E comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. Então, quando a gente fala de mundos evoluídos, que seriam os mundos celestes, né? Os mundos mais evoluídos, se a gente comparar com a Terra, é verdadeiro paraíso. Então, qualquer pessoa que tenha ouvido falar, ou algum espírito que tenha reminiscências, né, desses lugares aqui, vai achar que já esteve no céu um dia, não é? Vai interpretar que isso é o céu. Porque, efetivamente, você está num lugar onde você pode evoluir em paz, onde não existem maus espíritos para influenciar a gente, não é? Para atazanar a gente, para tirar a nossa paciência, né? Para prejudicar, não existe espíritos prejudicando a gente, né? Então, isso aí é o verdadeiro céu, não é? Seria uma ideia de céu, né? Então, qual que é o nosso consolo, né?
É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, vai chegando ao apogeu da felicidade. Mas, antes de atingir o ponto culminante da perfeição, ele já goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. Então, assim, tem aquela frase que diz: a felicidade não é desse mundo. E aí deixa a gente um pouco triste às vezes, né? Poxa, que chato e tal, né? Mas a gente pode gozar de uma felicidade relativa ao nosso progresso, né? A felicidade do dever cumprido, a felicidade de ajudar um irmão, a felicidade de não prejudicar ninguém, né? Então a gente já pode, né, buscar dentro daquilo que a gente sabe uma felicidade relativa. Mas é claro que a felicidade total só quando a gente tiver mesmo nesses estágios, né? Nesses estágios superiores de evolução. No item 12 fala assim, ó, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que a gente já havia dito, não é? Ela consiste no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima, na serenidade do espírito que nada altera, no amor que une a todos os seres e, portanto, na ausência de todo o aborrecimento, né? Então, a felicidade ela consiste na ausência dos aborrecimentos e não em uma ociosidade contemplativa, né? Que a gente já havia falado também, que o céu não é um lugar de um monte de anjinho tocando harpa, vivendo na ociosidade, né? Na realidade, uma outra máxima que vale é que tudo está em evolução, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre trabalhando, Deus trabalha incessantemente e as suas criaturas também, né? E ninguém fica lá tocando harpa, não, até mesmo porque seria realmente um tédio, né? Seria um grande tédio, né? Aí ele continua, os espíritos puros são os messias ou mensageiros de Deus para a transição e execução de seus desígnios. Eles cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Incumbência gloriosa a que só chegam pela perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão no segredo de Deus e se inspiram no seu pensamento, no qual são os representantes diretos. Olha que loucura, olha que coisa maravilhosa, né? E olha quanta coisa o espírito evoluído faz, você viu? Então, esse parágrafo é justamente para mostrar, né? Eles cumprem grandes missões, presidem formação dos mundos, harmonia geral, não é? E são incumbidos a incumbência gloriosa a que só chegam pela perfeição, né? Então, assim, eles cuidam da harmonia do universo, da criação de planetas, e eles comungam, né, do pensamento de Deus, né? Tanto é que Jesus realmente ajudou na construção do planeta Terra, não é? E efetivamente ele falava, eu estou em Deus e Deus está em mim, não é? Jesus comungava com o pensamento de Deus, então é como se ele conversasse com Deus assim como a gente conversa entre nós, não é? Muito, muito interessante. Irmãos, o tempo já está bem adiantado aí. Eu acho que é melhor a gente dar um pause aqui e abrir aí para considerações, contribuições. Acho que podemos falar sobre o que a gente ouviu hoje. Um de cada vez pode abrir o microfone, se quiser falar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Leandro, Leandro, Oi, pode falar. eu tinha ficado na dúvida sobre a palavra erraticidade, aí eu vim procurar aqui, coloquei no meu registro, se é isso mesmo, é o estado dos espíritos que não estão encarnados
ou seja, que estão fora da matéria, é o período de evolução espiritual entre os reencarnados. É isso? Isso, entre as reencarnações, né? Então, o Espiritismo usa esse nome aí. Erraticidade é o período que a gente está lá no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, né? Então, é típico também de espíritos que estão em desenvolvimento, né? Porque existe um momento que o espírito não precisa mais reencarnar, né? Então, eu creio que para os espíritos evoluídos já nem tem esse nome, né? Simplesmente eles estão vivendo na espiritualidade, mas em erraticidade é isso, o período entre uma encarnação e outra. É isso aí. Alguém mais, gente? Ninguém quer falar? Então, se ninguém Eu vou falar de novo. pode falar. Desculpa, que eu anotei aqui que eu gostei que você falou. É disso que a gente vive, né, no mundo atual, da gente ter uma felicidade permanente, muitas vezes uma felicidade pautada em coisas materiais, e que não é isso, né? Que é uma... Aí eu gostei que você falou, né, que nós podemos gozar de uma felicidade relativa ao nosso progresso, que é, como a gente fala da reforma íntima, da gente olhar para a gente e conseguir ver que a gente está avançando em determinadas coisas. Eu achei bonita essa frase. É o que traz o livro, né? Exatamente isso. Acho que a gente pode gozar de uma felicidade relativa, né? Então, eu acho importante a gente não se colocar na posição de eternos infelizes, né? Eu acho que a gente tem que gozar essa felicidade relativa e a compreensão é que vai trazer isso aí para a gente, né? Porque, por outro lado, também, a gente não pode usar de demagogia, né, e falar, eu sou espírita, então tudo é lindo, realmente eu dou graças por tudo que me acontece, de bom e de ruim, do fundo do coração, né? Tem hora que a gente não entende mesmo, tem hora que a gente não entende certas coisas que estão acontecendo com a gente, né? E a gente precisa pedir para Deus essa compreensão, e o estudo da doutrina nos mostra, né, que tudo tem uma razão de ser. Então, por mais que às vezes a gente não esteja entendendo, esteja doído, né, a gente recorre a Deus, né, às orações, e a esse esclarecimento que a doutrina traz para a gente, né? Aquilo que não está sendo tão bom, na realidade, é o remédio ruim que a gente está precisando tomar naquele momento, né? A Vera levantou a mão, Vera? Sim, Leandro. Nossa, uma série de coisas, vou tentar organizar aqui, né? Falando aqui do céu, que a gente... Porque o Espiritismo, o grande diferencial é, além de... A gente tem que estar sempre complementando, né? Acreditar em Deus, em Jesus, nos ensinamentos, nas vidas sucessivas, né? Na vida após a morte, na evolução, através das vidas sucessivas. O grande diferencial que eu acho do Espiritismo é essa questão de trabalhar muito com a gente, no sentido do nosso trabalho, da nossa reforma íntima, da nossa evolução, né? Então, além de estar em tudo, além de tudo isso, principalmente trabalhar para evoluirmos, para melhorarmos. Então, isso daí, eu acho que realmente não cabe ao Espiritismo acreditar no todo universal, porque, só voltando só isso aí que foi do primeiro capítulo, porque o que acontece é uma coisa muito mais lenta do que já é, nem sei em que estágio a gente ia conseguir uma evolução, se a gente já tem uma tendência a ficar numa zona de conforto, a gente tem uma resistência de sair da área de conforto, e o todo universal, imagino que geraria isso, né? No ser humano, que a gente tem essa tendência, esse medo. Então, e é a primeira coisa que a gente tem que quebrar em todo o setor, para sair da zona de conforto, é
quebrar essa resistência e ir para o trabalho, né? Essa inércia, né? É a inércia, Aí, falando desse capítulo de hoje, que eu achei maravilhoso, que eu estou achando, o céu, né? Então, o céu, no caso, desde a antiguidade, Então, é aquilo que a gente está lendo aqui. Ou é entendido como 7 faixas, ou 11, ou 9. E aqui tem falando que a teologia cristã reconhece 3 céus. Só que ali ela reconhece esse céu que a gente está falando como um espaço que gira os astros. Então, está tudo generalizado, não está especificando muito, né? As escalas evolutivas e tudo bem. Aí, o que acontece com isso? Só um pensamento que eu vou até fazer essa pergunta que me surgiu agora, na aula de hoje, que me veio esse pensamento. No decorrer dessa escala evolutiva, de alguma forma, que a gente está em patamares diferentes, sintonias diferentes, isso no universo todo. Em todos os planetas que existem vida, aqueles habitantes vão estar numa escala evolutiva também no universo, né? Aí, a minha pergunta que me surgiu, Leandro, é a seguinte: em tudo que a gente tem, e outra coisa, e eu tenho estudado assim nas aulas, né, que a gente faz do Espiritismo, que tudo nossa intuição e conhecimento, assim, essa coisa que o ser humano tem, 90%, talvez 80%, da maioria, é que existe. A pessoa acredita sempre que não termina aqui. E o Espiritismo, que eu tenho estudado, toda essa intuição, a gente não entende muito bem, mas diz que ela vem de lá para cá, para a vida material, né? Então, assim, a minha pergunta de hoje, eu fiquei intrigada com isso. E todo o estágio, pela lógica que a gente está estudando, pelo raciocínio, o último degrau da evolução é a morada, como diz aqui no nosso capítulo, é bonito isso, a morada do Altíssimo, né? É o último degrau onde a gente poderia chegar como espírito perfeito, e quantos não existem lá, né? Jesus e minha pequenininha para mencionar, né? Para compor isso. Mas será, Leandro, nessa última escala, onde todos são perfeitos já, junto ao Pai, que é exatamente o todo universal, que quero dizer assim, de lá já existe uma perfeição, perfeição é perfeição, né? Não tem mais o que evoluir, é como Deus, Então, talvez lá se atinge o todo universal, onde você não precisa sair de área de conforto, de nada, porque eles são tão perfeitos que de lá de cima, como diz o olhar do alto, né, eles vão administrar todo o universo e trabalhar muito, como você disse, né? Isso é fundamental. Eu acho que eles é quem mais trabalham, mas a gente já está num patamar, talvez, de união intensa, de perispírito, já dissolveu tudo, já virou fluir, sei lá, não sei falar os termos que eu poderia dizer, mas é isso que eu pensei, Leandro. Tentei pôr na minha cabeça para falar de modo eu vou falar um negócio para você, Vera. É super importante tudo isso que você falou. Agora, existem algumas coisas, na minha opinião, tá? Inclusive em relação ao que os espíritos passam para a gente também. Existem coisas como Deus, por exemplo, que a gente não tem condição de entender ainda. Então, assim, a gente querer imaginar como seria quando estiver lá ao lado do Pai é tudo muito difícil, e tem coisas que a gente nem consegue compreender, e eu admito a minha ignorância também de não conseguir explicar. Agora, o importante é a gente não perder alguns conceitos, não é? O próprio livro está falando que não existe um lugar circunscrito, então mesmo com toda a evolução, não vai haver esse lugar circunscrito, né? E outra coisa importante também é que não existe, né, esse agregado
entregar ao todo e se perder, porque uma coisa que o Espiritismo está garantindo para a gente é a nossa individualidade, né? E outro conceito importante também é que, por mais evoluídos que nós estejamos, vide o nosso Senhor Jesus Cristo, ele continua trabalhando, tá? Então, eles estão em integração perfeita, então eles comungam do pensamento de Deus, mas trabalham incessantemente e não perderam a sua individualidade. Então, não tem esse momento, foi justamente o início do livro. Não tem um momento que a gente se integra ao todo, pelo menos até onde a gente estudou e o que o livro passou, não tem um momento que a gente se integra ao todo e vira uma coisa só, né? A gente vai progredir incessantemente, mesmo depois de perfeito, está trabalhando e está sempre aprendendo, né? Sim. Tá bom? Gente, ó, o horário já avançou um pouquinho, né? A gente tem que cumprir porque tem gente que tem outros compromissos, né? Então eu também não vi o tempo passar, mas a gente vai fazer a nossa oração e encerrar por hoje, tá bom? Alguém gostaria de fazer a oração? Eu faço. Obrigado, Carlos. Levemos o nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, eu e meus irmãos, agradecidos a Deus, mentalizando a tua figura em nossa mente, por esse encontro esclarecedor, onde vamos melhorando o nosso repertório de informações para a transformação da nossa vida pessoal e também para ser multiplicador no compartilhamento dessas informações para os nossos irmãos de jornada, na certeza de que o conjunto delas é a representação da tua providência em nós, transformando o reino de Deus interno a ser refletido em nossos pensamentos, palavras e atitudes. Que possamos estar novamente, Senhor. Temos a bênção de estar reunidos novamente na próxima oportunidade. Com a graça de Deus. Amém. Que assim seja. Obrigado, gente, e bom domingo. Obrigado, Até bom a dia, próxima. bom domingo. Obrigada.